Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode assentar, fica à vontade. Aleluia. Que bom estarmos aqui nesta noite reunidos. Noite fria, né? Chuvosa. Mas estamos aqui para adorar e para servir aquele que vive para sempre. Quero agradecer a coordenação da Jadebac, todos os seus coordenadores. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também rever muitos irmãos, uma vez que eu nasci e me criei aqui nessa região, então eu me sinto em casa. Mas tem muitos rostos novos aqui e eu louvo a Deus porque é Deus salvando mais vidas. Fiz parte, a honra de fazer parte do grupo Soldado de Cristo. Glória a Deus. Não sei se é assim que chama, né? Soldado de Cristo. Há muito tempo atrás. Não vou falar não, senão eu vou revelar a minha idade. Não vai recente. Agradecer a Deus pela vida do pastor Wellington, irmão Manuel, presbítero Dão, Aleluia. Ezequiel e todos os demais que compõem a liderança desse trabalho. Deus abençoe em nome de Jesus. Sem muita delonga, eu quero ler a palavra de Deus com vocês. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo conhece essa passagem de Isaías, mas eu quero ler os quatro versículos primeiros desta passagem, e que tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, assim como falou comigo. Eu peço a Deus que fale com vocês. Amém. Aleluia. Aquele que encontrou, vai ficando em pé, dando glória. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou, vai dizendo aleluia. E vamos para a escola dominical. Glória a Jeová. Diz assim o texto da palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E você diz: Amém. Tome seu assento e glorifica a Deus. Já oramos. Deus vai falar conosco pela sua palavra nesta noite. Aleluia. O tema que vocês escolheram para este encontro é um tema forte, é um tema sugestivo: atraídos pela tua glória. Nesta noite, aleluia, a glória do Senhor já tem se manifestado aqui nesse lugar, mas às vezes nós não temos consciência disso, e por isso muitas vezes a gente precisa de um empurrãozinho para dar glória a Deus, a gente precisa de um empurrãozinho para levantar a mão. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas nessa noite, através dessa palavra, eu gostaria que você tomasse consciência da plenitude da glória de Deus na vida dos seus servos. Amém? Aleluia. O texto em questão fala sobre um período da vida de Isaías. Isaías era filho de Amós, ele era também primo do rei Uzias. Seu nome significa o Senhor é salvação. Seu ministério atravessou 4 reinados.
o reinado de Jotão, o reinado de Acaz, o reinado de Ezequias e o reinado de Uzias. Foram quase meio século de ministério. A economia e a política estavam muito bem obrigados nos dias de Uzias, mas a sociedade e a religião estava caótica. Havia uma distância enorme entre os ricos e os pobres, muitos miseráveis e poucos detendo uma boa parcela da riqueza do país, da nação. Nada parecido com o Brasil, né? A religião estava defraudada. As pessoas não estavam mais servindo a Deus como Ele merecia. Seus corações já haviam se desviado do Senhor. Mas no dia que morreu Uzias, Isaías ficou muito triste, muito abalado. Diz a psicologia que uma das maiores dores emocionais de uma pessoa é quando ela perde um ente querido. Só que já perdeu alguém da família pode saber ou explicar a dor que é perder alguém próximo. Isaías estava abatido, Isaías estava triste, seu ministério estava em crise, ele estava com uma crise de identidade, dizendo: Deus, será que Deus me chamou mesmo para isso? Minha nação está desviada, meu povo está longe do Senhor, há muita injustiça, agora o rei morre, Israel está com o trono vazio, eu não sei realmente se o Senhor me chamou ou se o Senhor confirma de fato que eu fui chamado para o ministério profético. E ele estava desanimado. Mas quando ele entra no templo, a Bíblia diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia! Muitas pessoas até podem ter entrado aqui nesta noite como Isaías, triste. Talvez alguma frustração tenha abatido seu coração, talvez a sua vida não esteja do jeito que você gostaria, talvez sua família não esteja do jeito que você gostaria, talvez seu ministério também não esteja do jeito que você gostaria, talvez você esteja sentindo uma crise no seu chamado, talvez você esteja se sentindo uma pessoa indigna de estar onde está agora, talvez o seu coração esteja ferido, talvez a sua alma esteja abatida. Mas se você veio aqui para ver o pastor pregar, se você veio aqui para ver os jovens se apresentarem, você vai voltar do mesmo jeito que entrou. Mas se você veio aqui para ver Deus assentado no alto e sublime trono, quando você sair daqui, sua vida vai estar mudada. Seu ministério vai estar mudado. Algo diferente vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Cadê aqueles que vieram aqui nessa noite para ver Deus? Eles que vieram atraídos pela glória de Deus. Aleluia. Comece a adorar e comece a glorificar o Senhor nessa noite. Mesmo triste, mesmo abatido, mesmo com o coração ferido, adore. Mesmo triste, mesmo abatido, você foi conduzido para cá, não por alguém, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Porque você estava precisando ouvir algo da parte de Deus. Porque você estava precisando ver algo da parte de Deus. E é por isso que você está aqui. É por isso que você veio, meio chovendo, estrada escorregando, difícil visibilidade, frio, e muitas vezes até com o coração triste, mas você veio. E se você veio, de repente os céus irão se abrir diante dos seus olhos. E você verá Deus assentado sobre o alto e sublime trono. Aleluia, eu já posso sentir a sua presença aqui nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então Isaías diz assim: no ano que morreu Uzias, eu estava triste, eu estava abatido, eu estava preocupado, em crise de identidade. Mas eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Diga comigo: o trono de Deus
trono de Deus é alto. é alto. É alto porque não está na esfera humana. É alto porque ele não está nas nuvens. Nós temos 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, onde estão as nuvens, onde voam os pássaros, onde voam os aviões. O segundo céu é o espaço sideral, onde estão os planetas, cometas, estrelas. E o terceiro céu é onde está a glória de Deus, a morada do Altíssimo. É onde está instalado o trono do Senhor. E é lá que Ele está sentado e governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. O seu trono é alto. É uma altitude inimaginável. Somente quem tem a presença do Espírito consegue acessar esse céu. E aqui eu estou pregando para jovens, estou pregando para mulheres, para homens que têm condição de acessar o céu através da sua adoração, através do seu louvor, através dos seus gritos de glória, seus gritos de aleluia. Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. E além de alto, o seu trono é sublime. E o que é sublime, pregador? É algo superlativamente belo. Tudo que você pensar de beleza, tudo que você pensar de bonito, tudo que você pensar ou imaginar, como por exemplo as 7 maravilhas do mundo, não se pode comparar com o estado de perfeição que é o trono de Deus. Ele é esteticamente perfeito. Ele é também assombroso. Ele é também grandioso. Ele é também terrível. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, quando Ezequiel tem uma visão ali na beira do rio Quebar, na Babilônia, quando o povo está cativo, a Bíblia diz que está lá Ezequiel amassando, arrancando barro da beira do rio, e a Bíblia diz que ele vê o trono do Senhor. E quando ele olha para o norte, à sua frente, ele vê uma grande nuvem espessa, uma nuvem grandiosa. Só que essa nuvem não é uma nuvem comum, ela é uma nuvem com aspecto luminoso, com aspecto de fogo. E dentro desse fogo ele viu 4 seres viventes, ele viu 4 criaturas indescritíveis. Ele só pode dizer que eles tinham, cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a sua cabeça girava como se numa catraca, e um era rosto parecido com homem, o outro era rosto parecido com um boi, o outro era rosto parecido com um leão, e o outro era um rosto parecido com o aspecto da águia, falando das 4 características de Cristo. E esses seres estavam ali ao redor de algo que parecia um trono, e nesse trono estava sentado alguém com o aspecto do Filho de Deus, e ali estava também entre aqueles seres outros seres afogueados como brasa viva de fogo, e sobre aquele trono, embaixo do trono, tinha como 4 rodas que rodavam uma dentro da outra. Eu acho que foi daí que o autor tirou aquela letra, que a roda grande vai girar dentro da pequena, mas eu não encontrei aí nessa passagem na Bíblia que uma roda grande roda dentro de uma pequena. A Bíblia diz que tem 4 rodas e elas giravam entre si. Tinham muitos olhos e o trono de Deus se movia sobre aquelas rodas. Esse é o trono de Deus. É um trono grandioso, é um trono poderoso. E quem está assentado lá não tem só poder. Aqui na terra alguns pensam que tem poder. Aqui na terra alguns detêm algum poder. Aqui na terra alguns são poderosos. Aqui na terra alguém tem muito poder. Mas só o nosso Deus tem todo o poder em suas mãos. E Ele está sentado sobre o alto e sublime trono. Aleluia! E Ele está dizendo para Isaías: o trono de Israel está vazio. O rei Uzias morreu. Mas aqui tem alguém assentado no trono, e esse alguém vai reinar eternamente. Nunca morrerá. Os reis da terra morrerão, os reis da terra passarão, mas aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono, ele reina eternamente. Glória a Deus. Isaías então vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
E ele vê mais. Ele diz que a aba do seu vestido, ou a aba do seu manto, ela enchia o templo. A cauda do seu manto enchia o templo. Imagine a cena. Não era a mão de Deus enchendo o templo. Não era os pés de Deus enchendo o templo. Isaías olha para cima e vê Deus assentado sobre o trono. E quando ele contempla cá embaixo o templo, ele vê o templo cheio da glória de Deus. Mas não estava cheio apenas porque Deus desceu, ou porque Deus havia descido. Estava cheio apenas com a barra do vestido de Deus. Deus está sentado lá em cima, no terceiro céu, e a aba do seu vestido está aqui enchendo o templo. Deus está sentado lá em cima no céu, e a orla do seu manto é suficiente para encher todo o templo. Aleluia. E eu vejo Deus assentado lá no trono, e a sua veste, o seu séquito, ou a orla do seu vestido, ele atravessa todo o terceiro céu, e os anjos se curvam e adoram o Senhor. A orla do vestido de Jesus, de Deus, ele atravessa o espaço sideral, e os astros têm que se prostrar também em reverência à glória do Senhor. Você já tentou olhar para o sol ao meio-dia? Você já tentou olhar para o sol quando ele brilha soberanamente no espaço? E que você olha para a terra, sua vista ofusca, e você tem que pôr a mão assim, ou fechar os olhos. Agora imagine o sol fechando os olhos para passar o séquito do Senhor. O sol fazendo assim porque a glória do manto, do vestido de Deus está passando. E ele atravessa o espaço sideral e atinge a atmosfera terrestre. Em Efésios capítulo 6 diz que as hostes espirituais da maldade estão alojadas aí, nas regiões celestes. Diabo e seus anjos não estão no inferno ainda. O QG de Satanás não é o inferno como muitos pensam. O QG de Satanás é nas regiões celestes, é aí em cima, em algum lugar por aí. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é no céu de Deus, porque de lá eles estão expulsos, mas são nas regiões celestes. Agora imagine o séquito de Deus passando ali, e os demônios tendo que se curvar, ou fechar os olhos, ou virar o rosto, porque a glória de Deus passou por ali. E essa glória, ela vem até onde Isaías está, e ali ela enche aquele templo, ela enche aquele lugar. O que me faz entender, meus queridos, que Deus não precisa de muito para encher esse lugar. Deus não precisa de muito para encher sua vida. Deus não precisa de muito para encher esta casa com a sua glória. Ele precisa apenas de um coração. Ele precisa apenas de um coração desejoso, de um coração ardente, de um coração faminto pela sua presença, faminto pela sua glória, desejoso de ver aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que tem em suas mãos todo o poder no céu e na terra. Cadê aqueles que têm desejo de ver a glória do Senhor, de contemplar a glória do Senhor? Começa a glorificar nessa noite. Aleluia! Sinta a presença dele que já paira sobre esse lugar. Aleluia! O seu manto encheu aquele lugar de glória. Aleluia! E aí Isaías começa a ver mais coisas. Ele viu Deus assentado no trono. Agora ele percebe que o manto, o seu manto, a ponta do seu manto enche o templo. Mas ele vê também como se
aquele zoom começasse a diminuir, ele ter uma visão mais panorâmica da sala do trono. E aí o texto diz, no versículo 2, de Isaías vê seres angelicais que estava, o texto diz, sobre ou acima dele, mas a tradução melhor é ao redor dele, porque acima de Deus não pode ter ninguém. Ao redor dele, ele vê seres angelicais, e ele diz que esses seres angelicais são serafins. É a primeira vez que a palavra serafim aparece na Bíblia. Eles estavam por cima ou ao redor do trono de Deus. Isaías começa dizendo também que cada um desses seres tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 eles voavam, e com as outras 2 eles cobriam seus pés. Serafins, seres ardentes, seres afogueados, seres abrasadores, seres em chamas, seres grandiosíssimos, que a terra não poderia comportar a sua presença, e portanto ninguém nunca vai ver a manifestação de um serafim na esfera humana, no mundo material, porque se ele aparecer, a sua glória é tamanha que ele poderia matar a todos. Eles estão lá assistindo diante do trono de Deus. Então aquela historinha do povo dizer, mano, tem um serafim aqui, tem um arcanjo ali, tem um querubim ali. Isso é conversa fiada. É conversa de quem quer iludir e lhe manipular emocionalmente. Um serafim nunca vai descer. Um querubim nunca vai descer. Porque eles são de extrema grandeza, eles são muito maiores do que nós. Um serafim, só para você ter uma ideia, segundo os estudiosos, um anjo, o anjo, que é se é que eu posso dizer assim, uma das ordens mais inferiores dos seres angelicais, que são os mensageiros. No hebraico, melech, mensageiro, como Gabriel, que trouxe mensagens para Daniel, trouxe mensagem para Maria, mãe de Jesus. São seres de primeira grandeza. Porém, o salmista diz que nós, seres humanos, nós somos feitos um pouco menores do que os anjos. O salmista aqui, ele foi razoável a dizer que nós somos um pouquinho menores. Segundo os estudiosos, os rabinos, um anjo, ele é 185.000 vezes maior do que o ser humano. Maior em quê? Maior em tudo. Maior em tamanho, maior em sabedoria, maior em poder, maior em glória, maior em prestígio diante do Senhor. 185.000 vezes maior do que nós. Então somos um pouquinho menor que ele, né? Segundo a Bíblia, um pouquinho menor. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer, sobretudo para a mocidade, não brinque com os demônios. Demônio, apesar de tudo, é anjo. E anjo é naturalmente maior do que nós. Anjo é naturalmente mais forte do que nós. Então essa história aí que muita gente costuma dizer, sobretudo no meio pentecostal, pega o diabo pelo chifre, arrasta o focinho dele no chão, pisa na cabeça dele, dá um chute, né, na cara do cão, como diz a música que tem por aí. A gente não pode brincar com essas coisas. Demônio é anjo, e anjo é naturalmente maior do que a mim e maior do que você. Não brigue com eles. Eles são repreendidos em nome de Jesus. Aleluia! É o nome de Jesus que tem poder
poderes para repreender demônios. É o nome de Jesus que tem poder para repreender o diabo e seus anjos. E é só quando estarmos glorificados que Jesus vai abater Satanás debaixo dos nossos pés. Mas até lá, não brigue com ele. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter pavor. Mas não brinque. Não brinque, porque eles são anjos, são mais fortes, mais poderosos do que você. Mais poderosos do que eu. Anjos de segunda ordem são os arcanjos. Os arcanjos são 7 vezes maiores do que o anjo. Então eu fiz as continhas aqui. Cadê o povo de matemática aí? Cadê essa aqui? 185 mil vezes 7 vai dar 1.295.000 vezes maior do que nós. O querubim, anjo de terceira grandeza, ele é 7 vezes maior do que o arcanjo. Ou seja, se o querubim é 7 ao quadrado vezes maior do que nós, né? Ó, você perguntando para quem quer saber de matemática, até na Bíblia tem. O querubim, ele é 7 vezes maior do que o arcanjo, que é 7 vezes maior do que nós. Isso daí é uma bagatela de 9.065.000 vezes maior do que nós. Anjos de quarta ordem são os serafins, que já são 7 ao cubo. 7 vezes maior do que o querubim, que é 7 vezes maior do que o arcanjo, e que portanto é 63.455.000 vezes maiores do que nós. São esses seres que Isaías vê rodeando o trono de Deus. São esses seres que Isaías vê pairando ali sobre o trono de Deus. E é daqui que eu tiro o tema da minha pregação de hoje. O que eles estão fazendo ali diante de Deus? Eles estão adorando. Glória a Deus. Adoradores ardentes, adoradores afogueados. Por que eles adoram ao Senhor constantemente? Porque dentro deles arde por amor ao Senhor. Por que eles glorificam a Deus ali constantemente? Porque o seu coração está abrasado pela presença de Deus. Porque eles estão ardentes, fervorosos, adoradores. E nesses dias Deus está à procura de adoradores ardentes, de adoradores fervorosos, de adoradores que têm paixão, que têm fogo, que têm um desejo ardente pela presença de Deus. Sabe por que muita gente não glorifica na igreja? Porque o seu coração não está mais ardente pela presença. Sabe por que muita gente num culto como esse fica calado, não dá glória? Porque não tem fervor dentro da sua vida. Mas Deus está à procura nessa noite de jovens com coração ardente, de adultos com coração fervoroso. Aleluia, onde estão os adoradores abraçados? Levanta a sua mão nessa noite, mostra para Deus o ardor que está dentro do seu ser, que está dentro do seu coração. Aleluia, adoradores ardentes, queimando como tocha de fogo na presença de Deus. Os estudiosos dizem que esses anjos, eles giram como um redemoinho de fogo, uma velocidade estonteante diante da presença de Deus. Enquanto eles estão cantando, eles estão girando na presença do Senhor. Aleluia, eles são adoradores ardentes, abrasadores em chamas, seres angelicais de quarta grandeza. Aleluia. Deus está à procura de jovens ardentes, jovens apaixonados por Jesus. É porque a paixão era como um fogo abrasador, de pessoas que têm desejo ardente pela presença de Deus. Tem muita gente que não quer, e isso é respeitável. Quem não quer não recebe. Quem não quer nunca vai ver a glória de Deus. Quem não quer nunca vai ter a glória de Deus. Quem não quer nunca vai sentir esse fogo, esse calor da presença de Deus. Mas aquele que quer, aquele que deseja, aquele que tem o seu coração queimando pela presença,
ardentes na presença do Senhor. Seres ardentes. Deixa eu ver que o tempo está acabando. E o que eles estão fazendo ali? O texto diz, versículo 3, que eles clamavam uns para os outros. Mas antes disso, deixa eu falar sobre as asas aqui, que é interessante. Eles tinham 6 asas. Com 2 ele cobriu o seu rosto. Apesar de extrema grandeza, apesar de ser 63.455.000 vezes maiores do que nós, ardentes em fogo, seres terríveis, a sua glória não pode ofuscar a glória de Deus. E quando eles pensam em olhar para Deus, as asas estão na frente, como reverência, como humildade e como temor diante do Senhor. Eles estão dizendo assim, através desse gesto: nós não somos dignos de olhar para Ti, nós não temos condições de olhar para Ti, nós não temos condições de Te olhar face a face, porque senão a gente morre. É por isso que Deus diz para Moisés: se alguém ver a minha face, morre, porque a glória é muito grande, o poder é muito forte. Se eles olham para Deus, eles morrem. Então eles cobrem o seu rosto, dizendo: Senhor, nós somos indignos de olhar para Ti. Agora eu fico pensando, se um anjo de extrema grandeza tem tanta reverência na presença de Deus, e nós, meros mortais, às vezes ficamos mascando chiclete na hora da adoração. Na hora da adoração a gente sai e vai beber água. Na hora da adoração a gente sai e vai no banheiro tirar foto, tirar selfie. Na hora da adoração a gente fica disperso. Quem somos nós? Nós não podemos desrespeitar Deus dessa maneira. E aqui eu falo algo muito sério, porque a nossa geração é uma geração que pensa que pode tudo. É uma geração que pensa que não tem nada a ver. É uma geração que pensa que Deus é seu amiguinho, que Ele pode falar: e aí, cara, legal? Que Ele pode chegar e na mão. Deus não é nosso amiguinho, Deus é nosso Senhor. Deus não é nosso coleguinha de escola, Ele é o nosso Deus. Está sentado sobre um alto e sublime trono. É preciso ter reverência quando chegamos na presença dEle. Reverência, temor, porque Ele é um Deus terrível, é um Deus de fogo. Ele é um fogo abrasador. Os anjos, eles ficam assim, e além de ficar assim, um par de asas está aqui na frente, porque eles não são dignos de olhar para Deus. Eles reverenciam a presença de Deus. Eles reverenciam a santidade de Deus. Eles reverenciam a glória de Deus. É por isso que Deus não se manifesta em qualquer lugar, nem em qualquer pessoa, porque é preciso reverência na presença do Senhor. Na hora que você estiver adorando, esqueça quem está do seu lado direito, esqueça quem está do seu lado esquerdo, esqueça quem está à sua frente, esqueça quem está na sua retaguarda. Então somente direcione sua adoração àquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele merece sim nossa atenção, Ele merece sim o nosso louvor. Ele é o único digno de ser adorado, é o único digno de ser aplaudido, é o único digno de ser ovacionado, com toda a reverência e respeito na sua presença. Não fale com ninguém quando você estiver adorando. Não saia enquanto você estiver adorando. Não pense em outras coisas enquanto você estiver adorando. Eles cobriam o seu rosto. Com outras 2 eles cobriam seus pés. Pés da Bíblia fala de santidade. Lembra de Moisés quando se aproxima da sarça que está queimando? Quando ele está ali curioso, se aproximando, a voz brava lá no meio da sarça diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo.
Toda vez que você ler na Bíblia sobre os pés, você vai ver que o contexto é santidade. São anjos que guardam a santidade de Deus. São anjos que guardam Deus como um ser que está extremamente separado em glória, em poder e em santidade dos mortais, inclusive dos anjos que são imortais, mas não são eternos, são criaturas assim como nós, e eles ali também guardam a santidade de Deus. Com outras duas, eles voavam. Voar tem dois sentidos aqui. Tem o sentido de liberdade. Nós somos livres para adorar ao Senhor. Apesar de Deus estar sentado sobre um alto e sublime trono, está longe daqui, mas Ele nos dá a liberdade de entrar na sua presença e adorá-lo. Quando Jesus está lá no alto do Gólgota, Ele diz assim: Tetelestai, Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. Em tuas mãos entrego meu espírito. A terra começou a tremer, o sol escureceu, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Esse véu separava o santo dos santos ali no tabernáculo. No santo dos santos, só uma pessoa, uma vez por ano, podia entrar na presença de Deus, levando sacrifício, levando incenso e pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados da nação. Uma pessoa, uma vez por ano. Esse era o sumo sacerdote. Mas quando Cristo morre, o véu se rasga. É Deus dizendo: o caminho está aberto. Agora você tem liberdade para entrar na minha presença, tem liberdade para entrar no Santo dos Santos e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Quem pode adorar? Quem pode adorar nessa noite? Levanta a sua mão por um instante. Aleluia. Vou lhe dar 30 segundos para você adorar, você começar a ensaiar a adoração nessa noite. Para adorar o Senhor. Ele é um ser terrível, sim. É um ser grandioso, sim. Mas pelo sangue do Cordeiro que foi mandado na cruz do Calvário, nós temos liberdade para adorar. Nós temos liberdade para entrar em sua presença. Onde quer que nós estivermos. Foi cantado aqui: entra no quarto, fecha a porta. Mas se você não puder entrar no seu quarto, onde você estiver, feche os seus olhos, que são as janelas da alma, e adore na presença do Senhor. Eles voaram. Primeiro sentido, liberdade. Segundo sentido, capacidade para serviço. A Bíblia diz que eles voavam. E um desses anjos voou de lá do terceiro céu, na visão de Isaías, e veio até ele. Um arrebatamento de sentidos, ele viu isso. Ele voou lá do céu até a presença de Isaías, pega uma brasa do altar, com mantenais, e toca no profeta. Serviço. Com as asas eles têm capacidade para executar as ordens de Deus. Então, além de liberdade de entrar na presença do Senhor, Deus também te dá capacidade para servi-lo enquanto você estiver aqui. É por isso que a igreja tem que servir ao Senhor. É por isso que a igreja tem que estar à disposição do Senhor, servindo a Ele, com inteireza de coração, com alegria na alma, porque você foi capacitado para servir a Deus. Deixa eu concluir a minha pregação nessa noite. Qual era o conteúdo da adoração desses anjos? Claro, adoração tem que ter conteúdo. Adoração tem que ter sentido.
Adoração que não tem conteúdo vira baderna, vira bagunça. O texto diz no versículo 3 que eles clamavam uns aos outros, um falando, o outro respondendo, um falando, o outro respondendo, dizendo assim, ó: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando eles cantavam Santo, eu fico pensando como era essa voz, como era essa música lá no céu. Que ritmo tinha ela? Tinha não, tem, porque é uma canção eterna. Isaías profetizou há 700 anos antes de Cristo. João, na ilha de Patmos, teve a visão do céu 792 anos aproximadamente depois. E a mesma música estava sendo cantada lá. Apocalipse capítulos 4 e 5. Os seres estão diante de Deus cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e é digno de receber honra e glória, mas aquele que era, que é e que há de vir. Eles estão cantando desde a eternidade a mesma música, a mesma canção. E tem gente que fica com a cara fechada quando a gente ministra um louvor antigo na igreja. Esse de novo, não tem outro não. A canção do céu é esta: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jeová, e toda a terra está cheia da sua glória. E os anjos estão diante dele, voando, olhando uns para os outros e clamando: Kadosh, 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 Jeová Sabá, Eretz, Melô, Kabot, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, aleluia, toda a terra, inclui a igreja em Barra Nova nessa noite, está cheia da glória daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Quem pode adorá-lo? Quem pode glorificá-lo? Aleluia! Mistura grito de glória com aleluia, mistura grito de aleluia com palmas, aleluia, com brados de adoração nessa noite. Versículo 4. Quando eles cantavam Kadosh, 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 Jeová, Sabá, Eretz, Melô, Kabod, os umbrais das portas começaram a mexer, a se mexer. Umbrais da porta são o que a gente chama de pé direito, né? Quem é pedreiro aí pode me falar melhor. E com a adoração dos anjos, os umbrais das portas começaram a Kadosh, 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 Jeová, Sabá, Eretz, Melô, Kabot. E os umbrais estão, ó, se mexendo. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós começamos a adorar no mesmo nível, quando nós começamos a adorar com reverência, quando nós começamos a adorar em santidade, quando nosso coração está ardendo pela presença e pela glória do Senhor, e nós estamos envolvidos nessa adoração, aquilo que é imóvel na sua vida vai começar a ser. Aleluia! Comece a adorar que aquilo que está imóvel vai começar a se mexer. Comece a adorar que aquela porta fechada vai se abrir. Comece a adorar, adore
sua adoração. As portas, os umbrais das portas se moveram, a voz dos que clamavam, e toda a casa encheu de fumaça. Essa fumaça aqui não é a fumaça da queima do carvão ou da lenha. Essa fumaça aqui é a Shekinah, que é a manifestação visível da presença de Deus. Aquilo que está imóvel começa a se mexer, e a manifestação visível da presença de Deus começa a tornar-se evidente à medida que os anjos cantavam: Santo. Fica de pé, vamos adorar. À medida que eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais se movendo, se mexendo, e a manifestação visível da presença de Deus estava ali. Manifestação visível da presença de Deus, a batismo com o Espírito Santo. Da manifestação visível da presença de Deus, a cura dos enfermos. A manifestação visível da presença de Deus, a salvação, a libertação, a renovo. E a renovo na casa nessa noite, porque a manifestação da glória de Deus já está aqui nesse lugar. Quem pode sentir? Quem pode ver? Quem pode adorar? Faça isso nessa noite. Aleluia. E as asas voam. Enquanto eles voavam, as asas estão aladas. Enquanto suas asas estão aladas, eles estão adorando. E a manifestação de Deus, da presença visível de Deus, a Shekinah, em forma de fumaça. E há também o mover dos umbrais da porta. Sabe como é a figura de um anjo com as asas aladas? É assim, ó. Levanta as suas duas mãos o mais alto que você puder. Levanta as suas duas mãos ao mais alto que você puder nessa noite. Eu vou te dar 30 segundos para você ficar com as suas mãos levantadas. E você vai ver o que acontecerá aqui nessa noite. Você vai ver o que Deus vai fazer aqui nessa noite. 30 segundos com as suas mãos levantadas. Começa a adorar. Começa a glorificar. Diga a Ele que Ele é santo. Diga a Ele que Ele é grandioso. Diga a Ele que Ele é poderoso. Você que é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas estranhas nessa noite. Você que não é batizado com o Espírito Santo, receba, aleluia, o batismo do Espírito nessa noite. Com as suas mãos levantadas, sinta a glória de Deus movendo nesse lugar. Sinta a glória de Deus movendo nesse espaço. Sinta a glória de Deus inundando a sua alma. Sinta a glória de Deus inundando a sua vida. Sinta a glória de Deus mudando o seu ministério. Sinta a glória de Deus curando as tuas enfermidades, salvando a tua família, libertando a tua família, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Deus, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te louva nessa noite. Senhor, queremos juntar nossas vozes, as vozes angelicais, as vozes dos serafins, e cantar a tua santidade nessa noite. Aleluia, faz tremer, Senhor, as estruturas do teu servo, da tua serva nessa noite. Faz aquilo que era imóvel, aleluia, começar a se mover nesse momento. Manifesta a tua presença no teu meio, teu povo nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome do que vive e reina para todos sempre.
seja batizado, seja renovado, em nome do Senhor, que está sentado sobre um trono de glória. Aleluia! E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.